Pintando desenhos estilo Bobbie Goods. Já tem um tempo que eu tenho visto que tá bastante em alta esse caderninho de desenhos pra você colorir. Então eu resolvi começar a fazer também. Porém, eu ainda não consegui comprar o meu. Mas eu consegui imprimir aqui alguns pra pintar com vocês em vídeo e eu vou fazer. A folha que eu usei pra imprimir o desenho em si, ela tem a gramatura boa, é 180, só que ela tem bastante textura e no final isso deu uma atrapalhada, mas nada que interfira completamente. No começo do vídeo vocês viram que já tinha um desenho colorido? Aquele desenho foi mais um teste pra eu ver exatamente como é, mas eu não gostei muito dele não. Mas como foi o meu primeiro contato, então tudo bem, a gente vai sempre melhorando. Pra colorir esse desenho eu usei marcadores de álcool, marcadores de acrílico, canetas em gel e uma caneta de contorno preta para reforçar o contorno que apagou quando eu usei os marcadores de acrílico. Tentei fazer um jogo de luz e sombra nesse desenho, porque tem bastante lâmpada, bastante iluminação das estrelas também, mas confesso que eu não sei se eu atingi o objetivo que eu tinha em mente. Quero aproveitar também e pedir para vocês comentarem o que vocês acharam do resultado final, se vocês gostaram ou se não foi muito do agrado de vocês. Eu tive também uma certa dificuldade na hora da escolha das cores para preencher cada elemento, mas o legal desses desenhos é realmente soltar a criatividade e ir colorindo da forma que quiser. Aqui no final já está bem mais perceptível a questão da textura que eu falei da folha, então se vocês forem imprimir, imprimam em folha com gramatura alta e folha lisa. E esse foi o resultado final. Comentem aqui o que vocês acharam. Dia 2 pintando desenhos estilo Bobbie Goods. No último vídeo eu comecei a pintar esses desenhos que eu mesma imprimi e montei aqui pra fazer esses vídeos pra vocês. Eu escolhi esse desenho porque eu achei ele muito fofinho e eu queria muito pintar ele logo. Eu utilizei pra colorir esse desenho os marcadores à base de álcool, marcadores de tinta acrílica, canetas em gel e uma caneta preta pra fazer os contornos. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer o degradê com esses marcadores de álcool porque eles não têm a pontinha de pincel. Então eu tentei trabalhar com as sombras mais marcadas mesmo e eu gostei bastante do resultado final. Como eu queria fazer bastante luz como se o desenho estivesse sendo iluminado pelo sol, grande parte das sombras eu fiz com marcador roxo e ficou simplesmente incrível. Testem aí e me contem o que vocês acharam. Tentei também trabalhar com um pouco mais de textura na terra e eu achei que ficou uma gracinha. Vou fazer dessa forma mais vezes. Nessa parte eu já estava iluminando com as canetas de acrílico e logo depois eu já vim com as canetas em gel também para dar acabamento final para essa iluminação. Com a caneta preta eu reforcei o contorno, que ficou meio apagado por conta da tinta acrílica, e o resultado final ficou assim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse desenho e até a próxima! Pintando desenhos estilo Bobbie Good. No vídeo de hoje eu escolhi esse desenho cheio de poções pra gente pintar junto. Embora ele aparenta ser um desenho relativamente mais simples, com esses elementos presentes nele a gente vai conseguir fazer diversos detalhes bem legais. Eu quis colocar um pouco mais de cor nessas poções, então eu fiz elas com cores variadas. Usei também como referências daqueles jogos estilos RPG, onde tem bastante poções, seja a azul de mana ou a vermelha de força, etc. Fiz primeiro a camada base de todos os elementos, pra só depois tentar ir fazendo qualquer textura ou algo do tipo. No chão tentei fazer uma técnica de madeira um pouco diferente e eu gostei muito porque além de ser uma técnica muito simples de fazer, fica com uma textura, um efeito bem legal. Usei um verde bem clarinho para fazer a parede e logo em seguida já vi colocando detalhes nas poções. Usei em torno de 3 tons de cada cor para dar esse efeito de profundidade nelas. Usei também o marcador lilás para fazer bastante profundidade e sombra no desenho, que ficou muito legal. Tentei mesclar bem as cores para ficar um degradê mais suave nas poções e em outros lugares já deixei uma sombra um pouco mais marcadinha mesmo. Tentei fazer uma textura de madeira em toda a mesa e na minha opinião ficou um detalhe bem legal. Continuei colocando profundidade e sombra com o marcador lilás e logo em seguida já vi colocando algumas luzes com os marcadores de acrílico. Fiz o reflexo do vidro com a caneta marcadora de acrílico branca e esse detalhezinho também embaixo da mesa que eu não gostei muito, pra falar a verdade. Fiz umas florzinhas na parede e eu acho que ficou fofo até demais. Um lugar cheio de poção e grimório com florzinha na parede. Mas mesmo assim eu gostei muito do resultado, ficou linda essas florzinhas. Fui dando alguns acabamentos e toques finais com a caneta em gel e aproveitei para colocar um pouco mais de textura na mesa também. E o resultado final ficou assim. O que vocês acharam? Mais um dia pintando desenhos estilo Bobbie Goods aqui com vocês. Eu escolhi o desenho de hoje com base em alguns vídeos que eu tenho visto e eu queria muito desenhar esse personagem tomando banho para fazer esse jogo de luz e sombra com ele. Antes de começar a gravar eu já fiz a demarcação com um lápis de cor e já comecei pintando a parte que seria a sombra do desenho com o marcador cinza. Esse efeito é como se tivesse uma porta aberta iluminando o banheiro e toda a outra parte estivesse com sombra. Eu achei que ficaria melhor não colocar cor na parte de sombra, somente na parte iluminada, e foi assim que eu fiz. Nessa parte eu estava colocando profundidade na parte iluminada do desenho com o marcador roxo e logo depois eu já vim colocando toda a cor no desenho mesmo. As cores predominantes do desenho eu quis deixar em torno de laranja, vermelho e amarelo. Além de que a luz que estava entrando e iluminando o banheiro, eu queria também deixar nesse tom mais amarelado. E eu achei que super combinou a cor do
desenho com a cor da iluminação também. Pintei o azulejo do chão e da parede de um amarelo bem clarinho para reforçar essa iluminação mais quente. Um detalhe muito importante é que ali no cantinho tinham duas velas acesas e eu pintei como sombra porque eu não vi. Então depois eu passei por cima com os marcadores, vim com um marcador de acrílico para dar um destaque e mesmo assim ficou uma iluminação um pouco mais fraca, o que eu gostei demais do resultado. Fiz uma textura no chão e na parede como se ela fosse ladrilhada com vários azulejos para ficar com a cara daqueles banheiros mais antigos que eu acho muito lindo. Como a maior parte desse desenho foi feita no cinza, eu achei até ele relativamente fácil de se pintar e mais rápido do que os outros. Eu utilizei para fazer esse desenho os marcadores de álcool, marcadores de acrílico, caneta em gel e lápis de cor. Aqui eu já estava colocando os detalhes finais com a caneta acrílica, dando bastante iluminação amarela. E também usei a brush pen preta para dar um reforço no contorno que saiu por conta da tinta acrílica. Comentem muito aqui o que vocês acharam da pintura desse desenho. E não esqueça também de marcar aquele seu amigo artista que adora um livro de colorir. E o resultado final ficou assim, o que vocês acharam? Mais um dia pintando desenhos estilo Bobbie Goods. O desenho escolhido para pintar hoje foi dessa garota no aeroporto. Eu escolhi esse desenho porque a gente tem a janela voltada para o céu e eu queria fazer um negócio bem diferente aqui. Para pintar os céus eu usei o tom de amarelo, rosa e roxo. E já aproveitei essa combinação maravilhosa e usei também outros elementos do desenho. Eu não sei vocês, mas eu simplesmente amo quando o céu tem essa coloração e eu quis transmitir isso para esse desenho. Fiz com um grafite colorido um rascunho antes de começar a pintar. Esse rascunho serão as sombras que eu vou colocar. O chão do aeroporto vai ser tão brilhante que vai refletir as cores do céu. E eu achei que ficou muito legal esse efeito. Tentem fazer aí e me conta o que vocês acharam. As sombras eu fiz com o marcador roxo. Aqui eu já vim pintando a borda da janela com o marcador cinza e logo depois já vim pintando e colocando detalhes no vaso de plantas do lado. Para pintar esse desenho eu usei os marcadores de álcool, marcadores de acrílico e as canetas em gel. Eu queria, além do céu, fazer todo o desenho nesses tons de rosa, amarelo e roxo. Então, na nossa personagem feminina, eu abusei desses tons tanto na mala quanto na roupa dela. Alguns desses marcadores, por ser muito clarinho, acabam manchando um pouco. Mas para evitar esse aspecto muito marcado, é só passar uma outra mão do mesmo marcador para dar uma tampada que é sucesso. Tanto que foi exatamente isso que eu fiz aqui na calça dela. Coloquei também uma iluminação amarela para simular o sol, como se ele estivesse batendo e iluminando. E também coloquei bastante detalhes no desenho, como na mala, na bolsa e até na jaqueta dela também. Finalizei o desenho com as canetas de acrílico e também coloquei alguns detalhes com as canetas em gel. E o resultado final ficou assim, o que vocês acharam?